Comentário exegético de 1 Coríntios, Gordon Defy, edições Vida Nova. Esse é o review do nosso, o material do nosso review de hoje, né? Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, dê o seu joinha, vem conosco participar do nosso clube de membros, clicando no botão Seja Membro. Então inscreve, não esquece de ativar o sininho para você ficar sempre ligado nas nossas notificações. E vamos para o nosso vídeo review de hoje. Este comentário bíblico é excepcional. Sem dúvida, o maior comentário bíblico e doutrinariamente também o melhor em matéria de 1 Coríntios. Trata-se de um mega comentário bíblico que está sendo lançado livro a livro. Cada um dos livros da Bíblia será lançado no Novo Testamento separadamente, como está o caso deste aqui. Até agora nós temos publicado, até o momento desse vídeo, Apocalipse, 1 Coríntios. Eles têm geralmente mais de 1000 páginas ou a partir de 1000 páginas. Nós temos 1 Coríntios, estamos aguardando surgir 2 Coríntios, que deve aparecer aí no início do ano. Para você que quiser adquirir este material, por exemplo, agora nós temos uma nova parceria com a Amazon. O link vai ficar na descrição do vídeo com um preço bastante acessível para você adquirir o livro de 1 Coríntios de Gordon Fee, lembrando que é um lançamento muito recente da editora Vida Nova. Parabéns à editora Vida Nova pelo produto, pelo trabalho. Em capa dura, é de cunho pentecostal, né? Então você do nosso canal Movimento Pentecostal, que gosta muito das nossas indicações de livros que alcançam milhares de pessoas por semana, está aqui para você uma grande dica. Eu me apaixonei demais por esse comentário bíblico. O trabalho que foi feito pelo autor é excepcional, onde ele, que tem um alto domínio de exegese, lembrando que existem livros aqui no Brasil da CPAD, da própria editora Vida Nova, várias editoras lançam Gordon Fee os seus livros sobre exegese bíblica. Temos aí Manual de Exegese, temos aí pela CPAD Exegese para quê? Temos vários livros dele dentro do campo exegético. Exegese e exegese. Exegese, para quem não sabe, é a matéria que trabalha com a interpretação do texto à luz do texto, principalmente original. Ele trabalha as bases do texto de uma forma que venha a extrair do texto as verdades, o que é o contrário da exegese, com o início eise, exegese. No caso da exegese, enquanto você extrai do texto, a exegese coloca no texto ideias de quem está lendo. Aquela velha história, cada um interpreta a Bíblia como quer. Então, este é o caso da exegese. Mas a exegese é a forma de interpretação correta da Bíblia, onde a Bíblia, à luz de si mesma, é interpretada demonstrando ou deixando, ou quem está lendo deixa apenas a Bíblia dizer o que ela quer dizer. E não fica supondo ou colocando, empregando, aplicando suas próprias ideias à Bíblia. Portanto, é um comentário bíblico excepcional. Por quê? Porque deixa a Bíblia responder. Você quer aprender sobre a igreja de Corinto, as ideias de Paulo em Corinto, ministério feminino, né? Em Corinto, a questão do véu, dons espirituais, a ceia do Senhor, casamento, promiscuidade, adultério, incesto, são vários temas como este que você encontra na carta aos Coríntios, o amor ágape, entre tantas outras coisas, tipos de cristãos na igreja, espirituais, carnais, homem natural, homem espiritual. Tudo isso você encontra nas cartas de Paulo aos Coríntios. O litígio entre irmãos, levar um irmão a uma delegacia diante dos ímpios, a um tribunal. Assuntos como este você encontra aqui, tanto polêmicos quanto bem esclarecidos, explicado aqui com tamanha
importância do autor no cunho exegético, maravilhosa a hermenêutica feita aqui. Aqui diz, este comentário é aclamado, o melhor estudo já produzido sobre 1 Coríntios, escrevendo para pastores, professores e alunos de teologia. Gordon Fee oferece uma exposição acessível da carta, destrinchando seu conteúdo e sua ampla relevância teológica. Por essa razão, os aspectos mais acadêmicos da obra, como a interação com outros comentaristas, foram transferidos para as notas de rodapé. Outras características também se destacam. Aqui, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo também, junto ao link para você adquiri-lo. E lembrando que se você adquirir neste link, além de ter um preço acessível, você vai estar ajudando o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Você vai estar também nos ajudando a manter o canal no YouTube adquirindo por este link com a Amazon. Pessoal, veja só que comentário. Então vamos lá para o nosso review. Vamos ver. Então você pode adquirir esse comentário e vai estar ajudando também o nosso canal se adquirir via link na descrição do vídeo, que está com um preço extraordinário. Comentário exegético de 1 Coríntios, Gordon Fee. Aqui está. Nós já fizemos livro, aqui um vídeo sobre como usar o comentário bíblico, comentários bíblicos, tá? Também já fizemos vídeos sobre melhores comentários bíblicos no Brasil. Nós temos aí, né, no nosso top, nós temos aí pelo menos 10 a 15 comentários bíblicos apresentados. Você pode dar uma olhada aí nas nossas playlists de vídeos, tá bom? Sumário, introdução da série Comentário Exegético. Como eu disse a vocês, será uma série que está sendo lançado. Nós já temos ele e temos o de Apocalipse, olha só. Estamos aguardando vir mais aí, com certeza vai vir muito mais, virão muito mais aí. Então vamos lá, prefácio a esta série de comentário, prefácio à primeira edição em língua inglesa, prefácio do autor à edição revisada em língua inglesa e prefácio do autor à primeira edição em língua inglesa. Reduções gráficas, introdução a 1 Coríntios, texto, exposição e notas, introdução, saudação, ação de graças, resposta a informações recebidas, uma igreja dividida internamente contra Paulo. Aqui você tem os vários tópicos. Ele é versículo por versículo? Não, ele é melhor numa questão, né? Ele trabalha com o escopo da carta de Paulo, ele trabalha com o corpo da carta de Paulo, dividindo-a como está realmente na carta de Corinto, isto é, dividida texto a texto, assunto a assunto, né? Se você abre na carta de Corinto, de 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo separa texto a texto para discorrer sobre umas respostas à pergunta que os irmãos fizeram. A igreja de Corinto, 1 Coríntios, a igreja de Corinto escreveu uma carta para Paulo, tá? E fazendo perguntas acerca do casamento, acerca da diversidade de dons, acerca da membresia da igreja, a unidade da igreja como membros. E o apóstolo Paulo então escreve 1 Coríntios respondendo a estas indagações. Então, por isso, o comentário bíblico vai seguir esta linha de Paulo na própria carta, que é dividindo a carta por assuntos, o que facilita muito para o estudante desta carta, né? Ao invés de só versículo a versículo, termos ele como é na carta, na verdade, no original, que é por assunto, né? Então, sobre divisão na igreja, contra si mesmo e contra Paulo, os problemas da divisão, como os líderes, em torno de líderes por causa da sabedoria, ou seja, divisão entre obreiros, o evangelho, uma contradição da sabedoria humana, loucura de Deus, o Messias crucificado, a loucura de Deus os crentes de Corinto, loucura de Deus, a pregação de Paulo, sabedoria de Deus revelada pelo Espírito, sobre ter o Espírito e estar dividido. E aí? A igreja de Corinto é a igreja considerada que tem maior número de dons ativos no Novo Testamento, né? Nas cartas de Paulo.
mas uma igreja cheia de muitos problemas que são repetidos hoje em dia também na igreja. Então, o que acontece? Nós temos aqui o caso do desigrejado, nós temos aqui, tá? Temos aqui aqueles que diziam, eu sou de Cristo, eu não tenho negócio com pastor não, meu pastor é Jesus, eu sou igreja, eu sou independente, o negócio é eu. Paulo vai discorrer sobre a membresia, você que é um membro tal não pode dizer não sou tal membro, por isso não faço parte do corpo. Paulo vai discorrer sobre vários assuntos que vale muito a pena você atentar. Sobre divórcio segundo casamento, né? Sobre casamento com descrentes, tá? Então, falando aqui de um modo bem claro e bem simples para você que quer adquirir um material, eu vou te dizer uma coisa, é de cunho pentecostal, por isso continuista dos dons, não é aquele comentário que vai ser contra os dons, como acontece com MacArthur, entre outros livros, mas é um comentário bíblico que apoia os dons espirituais. Para nós pentecostais, meu irmão, isso é a faca e o queijo, né? Tá tudo fácil. Agora, é de um nível avançado. Você que faz básico em teologia a médio, é útil para você também. Aqui você tem muita coisa sobre as ofertas, sobre os dízimos na igreja, sobre as ofertas, coleta de ofertas, a contribuição de ofertas para a igreja, para campanhas de oferta na igreja. Bibliografia, índice de passagens bíblicas, índice de fontes extrabíblicas antigas e índices remissivos. Nós temos aqui. Então, temos os prefácios, como nós vimos lá. Prefácio é a edição inglesa, a edição revisada em inglês, prefácio do autor. Do autor, a primeira edição em inglês. O tamanho de letra é um tamanho confortável. Não é aquele tamanho gigante, mas também não é aquele tamanho de nota de rodapé de Bíblia de estudo. Portanto, é um tamanho bem confortável. Reduções gráficas, nós temos aqui várias, trazendo onde foi pesquisado, né? Cada tipo de trabalho aqui citado. Nós temos até a citação ao Dicionário Internacional de Teologia, em inglês, a Septuaginta. Também citações a historiadores, nós temos aqui Joséfo, Filo, escritores e fontes clássicas, Apiano, Apúleo, Aristides, Flávio Joséfo, Aristóteles, Aristófanes, Artemidoro, Cícero, Cirilo de Alexandria, Demóstenes, Dião Crisóstomos, Diógenes Laércio, Irineu, Filostrato, Estobeu, Ésquilo, Justino Marte, Lívio, Luciano, Platão, Plínio, Plutarco, Policarpo, Pseudofilo, Salústico, Sêneca, Tácito. Por que Tertuliano, Jerônimo? Por que essas citações são importantes? Né? Vai mostrando os pontos de vista ao longo da história da teologia sobre estes temas, aqui encontrados nos comentários em Coríntios. 1 Coríntios, introdução a 1 Coríntios, nós temos uma introdução extraordinária, possuímos rodapé, né, possuímos rodapé nas páginas, né? É lido aqui o texto, há um número no meio do texto, que te emite para o rodapé, onde há uma explicação adicional sobre o comentário que está sendo feito naquele momento. Então, nós temos uma introdução. Na introdução a 1 Coríntios vem falando sobre a cidade, a sua população, o tempo em que ela existiu, como foi colonizada pelos romanos, a igreja e a questão grega lá, a igreja e seu apóstolo. Essa questão da introdução sobre a cidade é muito útil para falar sobre a cultura da cidade, né? Existia uma frase, pessoal, em Corinto, se você dissesse assim, fulano de tal, vamos corintianizar esta cidade. Era a mesma coisa que dizer, vamos torná-la libertina, né? Ser de Corinto era sinônimo de ser imoral, de ser baixo, de ser moralmente
decomposto, degradado. Por quê? Porque tamanha era a liberdade da imoralidade em Corinto. Homossexualismo, lesbianismo, promiscuidade, adultério, né? Os historiadores afirmam que se alguém se interessasse pela mulher de outro, podia combinar com o marido e estar com a mulher do outro tranquilamente, né? Isto era a cultura de Corinto, a questão dos ídolos, da idolatria, do culto ao corpo feminino e masculino. Parece muito com o nosso tempo de hoje, o culto à personalidade. Então o negócio era terrível, né? A igreja e seu apóstolo vai discorrer sobre o apóstolo Paulo, os problemas de oposição que a igreja de Corinto tem ao apóstolo Paulo. É uma carta que eu tenho estudado há muito tempo, texto a texto, mas nunca tinha tido um comentário como este aqui. Agora esse comentário me cativou. Se você quiser adquirir, o link na descrição do vídeo. Está fácil de você adquirir, ainda vai estar apoiando o nosso canal. Algumas questões de crítica textual, contribuições teológicas, muita coisa. Texto, exposição e notas. Introdução, respostas a informações recebidas, resposta à carta dos Coríntios, assuntos finais. Então nós temos um pequeno esboço do que vai ser colocado durante todo este capítulo aqui. Então nós temos a introdução, capítulo 1 a 9. Nós temos uma nota aqui de início, né? Falando sobre a carta em si, sobre a saudação da carta, por exemplo. Aqui nós temos quase todas as cartas do período greco-romano começam com uma saudação tríplice. Somente nome do autor para o destinatário, cumprimentos. Com grande frequência, o item seguinte da carta era uma ação de graças ou uma oração aos deuses pela saúde ou bem-estar do destinatário. As cartas de Paulo seguem essa forma padrão. No entanto, com suas mãos, até mesmo esses detalhes, em suas mãos, até mesmo esses detalhes formais são tocados pelo Evangelho de modo que se tornam inconfundivelmente cristãos. Ou seja, não tendo claro as características da carta pagã, mas trazendo característica na questão saudação, forma de saudação. Então nós temos saudação e ação de graças. Vai começando assim a carta. Aqui nós temos notas sobre isto aqui, no rodapé da obra. Agora introdução, a saudação, ação de graças. De novo temos introdução. Agora sobre especificamente a saudação. Sempre tem essas notas em negrito de introdução. Uma exegese e exposição é um trabalho expositivo exegético. Nós já falamos aqui no vídeo sobre as diferenças de comentário bíblico expositivo, exegético e aplicativo, ou seja, de aplicação ou devocional, né? Exegese e exposição, sempre notas, muita nota de rodapé, comentário, aqui no caso texto 1 a 1, ó, 1, versículo, apenas sobre o versículo 1, 2, olha, versículo a versículo, veja, até então, 1, 3, sobre a saudação, tudo isso aqui foi sobre o início da carta aos Coríntios. Aqui nós temos mais um trabalho, tem uma mãozinha aqui que nos orienta sobre a questão de onde começa o comentário, né, sobre o que está comentando. Ação de graças, 1 a 4, 1, 5. Exegese e exposição. Não é que o objetivo seja ser versículo a versículo, mas na sua maior parte acaba trabalhando desta forma, né, fazendo uma exegese de cada texto. Olha, aqui já pula para o versículo 7, né, do 4 para o 7. Então, aqui já temos o 8. Então, a questão vai modificando. Mas o objetivo não é ficar comentando texto a texto dessa forma, mas sim tratar do texto à luz da exegese bíblica, como já explicamos no início do vídeo, do que se trata a exegese. Essas notas que tem em negrito, eu gostei muito do conteúdo dela, da maneira como o comentarista explica. O Gordon Fee é um comentarista pentecostal,
renomado, reconhecidíssimo, né, no campo teológico pentecostal internacionalmente. Então ele vai trabalhando assim, né? Vai trabalhando a igreja, precisa ser edificada com cuidado, vai trabalhando a epígrafe do texto, com a referência seguinte, uma introdução a este comentário, né? Que coloca você no lugar certo da contextualização do parágrafo, já que comentário bíblico é um material de pesquisa, então você não está lendo ele por extenso, mas você está lendo lá em Corinto. Vamos supor que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Então você estava lendo o capítulo 3, quer uma explicação um pouco a mais. Então você vem aqui, abre no capítulo 3 de 1 Coríntios. Você pode ir direto no índice para facilitar. Abre diretamente na página do capítulo 3 e você vai ter introdução, que coloca você no contexto daquele texto, já que você está chegando direto aqui no meio. E vai também te ajudar aí a seguir os passos. Ele coloca também o texto sagrado, né? Que é muito comum nos comentários exegéticos. O pessoal que faz comentário exegético também tem uma virtude diferente, numa certa ferramenta. Geralmente eles mesmos fazem uma tradução, né, do texto, eles mesmos fazem uma tradução do texto do original, luz do original, e vai assim explicar a sua tradução, né, de acordo com os originais, ok? Então não simplesmente copila, tirando de uma Bíblia já pronta, traduzida, para pôr no comentário, não. É feito todo um trabalho exegético nessa questão do manuseio dos originais bíblicos. As frases iniciais do parágrafo formam um quiasmo. Paulo lançou o alicerce da igreja, outro agora constrói sobre ele. Olha o tamanho dessas notas aqui são notas de rodapé, e o comentário só vai iniciar aqui do outro lado. Mas é muita nota, pouco comentário? Não, pessoal, essas notas também são comentando. É quando você está fazendo uma conversa, está argumentando um assunto, e sente a necessidade de fazer uma pequena pausa para explicar. Vamos supor que eu estivesse falando aqui a palavra pentecostal. Pentecostal. Aí alguém me pergunte o que é pentecostal. Então é feita uma pausa e explicada aqui nas notas de rodapé. Esse é o objetivo da nota de rodapé nesses tipos de materiais acadêmicos. Isto facilita muito, você vai saber onde o autor pesquisou e do que se trata especificamente, qual o sentido ou de que maneira ele quer colocar aquela frase em questão. É um comentário bíblico que eu indico para vocês, né? Estou fazendo um review aqui, não vai ser um review com tantos detalhes, mas estou procurando ao máximo ser útil para o seu entendimento. Então nós temos introdução, nós temos exegese e exposição, temos o texto bíblico que vai ser feita a exegese e a exposição, temos nota de rodapé, temos o comentário bíblico, mais notas de rodapé, comentário bíblico, nota de rodapé. Uma questão bem interessante, premissas básicas, tudo muito bem dividido, como deve ser uma argumentação, com lógica, com raciocínio, com acompanhamento sequencial. Uma coisa tremenda. Eu fiquei maravilhado com esse comentário. Estou torcendo para sair os seus volumes completos, para que a obra não seja interrompida nas suas publicações, porque com certeza vai substituir, vai ser muito útil para substituir muitos comentários bíblicos. Se você quer me perguntar se esse comentário vai ser melhor do que o Pica, do que o comentário do próprio Champlin, que é um completaço maior aqui no Brasil, em língua portuguesa, se vai substituir um comentário bíblico, vai ser mais útil que um comentário bíblico, o Wiersbe, né? São por categorias diferentes, eles são muito diferentes uns dos outros,
mas com certeza texto e comentário bíblico vai fazer com que você, principalmente você pentecostal, não sinta falta de outros materiais tão cedo. Porque não se trata de um comentário bíblico de toda a Bíblia, em um volume só, mas 66 volumes a Bíblia tem. No caso do Novo Testamento, 27 livros, deve ter aí pelo menos 20 a 25 livros separadamente sendo comentados, enorme assim. Então imagine o que é um comentário de uma carta só de Paulo desse tamanho. É muito conteúdo, sem contar que é pentecostal, como no nosso caso aqui do nosso canal, a gente promove mesmo a teologia pentecostal. Bibliografia, comentários, olha o tamanho dessa bibliografia dos comentários, uma grande bibliografia. Eu tenho livros, não vejo que é útil isso. Isso aqui é útil, com certeza é útil. Muitas vezes eu escolho materiais teológicos para adquirir, baseados nas bibliografias dos livros que eu estudo. Índice de passagens bíblicas, do modo comum. Aqui no caso, você tem as referências citadas em todo o comentário bíblico pelo autor. Índice de fontes extras bíblicas antigas. Muito interessante, tipo escritos judaicos, livro de Baruque, segundo Macabeus, primeiro, terceiro, quarto Macabeus, eclesiásticos, que é os apócrifos e pseudoepígrafes da Bíblia, que o autor cita, né, na obra, né, vai desmistificar aí muito o assunto nessa questão de apócrifo, principalmente o pessoal que é fanático por esses apócrifos. Índice remissivo, nós temos um índice para ir direto aos temas. Nesse caso do comentário bíblico, você pode ir direto ao tema, procurar por ordem alfabética. Vamos supor que você queira estudar sobre os dons espirituais, então você vai no termo dons e você vai direto para a página que vai ter o comentário lá baseado, claro, somente em assuntos de 1 Coríntios, porque trata-se de 1 Coríntios. O que vai fazer com que o autor navegue muito em toda a Bíblia, porque 1 Coríntios traz muitos assuntos importantes, como ressurreição, salvação, pneumatologia, então traz muitas matérias interessantes da teologia cristã. Tá aí nosso review de hoje, 1 Coríntios de Gordon Fee, edições Vida Nova. Assiste os nossos vídeos aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja membro. Você pode também adquirir esse material no link da descrição deste vídeo com o nosso parceiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima live ou vídeo, querendo Deus.